Vamos falar sobre um clássico absoluto, um filmaço do cacete, que é Eles Vivem, do John Carpenter. Eles vivem. Pra mim, o melhor filme dele, há discordâncias, mas, enfim, a gente não tá aqui pra discutir se o filme é bom, se é o melhor, etc. Vamos falar sobre o filme. Você quer começar, Felipe? Cara, como você disse, né? O meu favorito dele é O Enigma de Outro Mundo. Mas eu acho que são dois filmes que, de certa forma, se comunicam bastante, porque discutem um pouco essa relação do eles contra eu, de alguma forma, né? O Eles Vivem, apesar de ser esse filme de um... Eles Vivem, não, desculpa. O Enigma de Outro Mundo, dessa ameaça que vem do estrangeiro e tudo mais, apesar de que Eles Vivem também é um pouco disso, né? É essa ameaça que vem de fora, que vai criando um certo sistema de medo naquela localidade, que cria um pouco dessa lógica do eles contra eu, num contexto de Guerra Fria e tudo mais. E o Eles Vivem brinca um pouco sobre essa relação, mas o eles aqui é uma lógica de classe, né? Que eu acho que é bastante interessante como ele consegue comunicar tanto numa lógica formal, essa perspectiva, e sobretudo de uma perspectiva de conteúdo, de fato, temática, né? Eu acho impressionante como o filme... Eu consigo visualizar muito fácil John Carpenter chegando, eu quero fazer um filme que os alienígenas estão conquistando a Terra e o nosso herói, que é um homem louro forte, vai salvar o dia e ele é apaixonado por uma gatinha de olhos claros. E você vê o esqueleto dessa coisa super simplória, não negativamente necessariamente. Só que isso é um negócio tão superficial no filme, porque ele de cara ele já joga a questão da luta de classe, sabe? O tempo inteiro está sendo martelado lá e ele não esconde de forma nenhuma, ele nunca foge do discurso dele e ele nunca foge de fazer as críticas que ele quer, por mais revolucionárias que ele seja, porque tem muitos filmes que falam de luta de classes, mas quantos têm a audácia de não transformar em uma questão moral? Tipo, o rico é mau, o pobre é bom. Não é sobre isso. Tanto é que, tipo, quando o John Nada e o amigo dele, Frank, né, eu acho, eles invadem o canal de TV e estão fuzilando todo mundo, não tem essa de, tipo, aquela pessoa ali pode ser boa. Não tem essa, porque é uma revolução. Então, é simplesmente a inversão do poder, a tomada do poder. Ele não faz concessões. É a revolução no sentido mais radical possível. E é muita coragem um cara fazer um filme desse, cara. Puta que pariu. Nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos. O Gigi aqui, inclusive, ele vai dizer que esse é o filme mais à esquerda que Hollywood já fez. E quando ele fala Hollywood, ele tá falando da indústria, né? Americana. Lógico que a gente não tá falando do cinema mais independente e tudo mais. É esse cinema mais da indústria mesmo. O que é interessante de perceber isso de fato, né? Mas eu acho que é interessante nessa parada do Eles Vivem que ele começa num lugar mais material, digamos assim, ele vai se tornando cada vez mais burlesco conforme vai se desenvolvendo a narrativa, né? No início, como você bem trouxe, a lógica da luta de classe, ela tá presente desde o início do filme. O primeiro diálogo do filme é um momento que o John Nada tá no banco pedindo emprego. Sim. E a mulher fala, de onde você vem? Ele, trabalhei por 10 anos no Colorado, eu acho, só que aí as fábricas estão todas fechando e tal. Aí ela vê que ele é um fudido, não tem nada pra você aqui não, pode vazar. Sim. E é assim, mais ou menos nesse lugar mesmo que o filme vai, né? Ele vai nesse lugar, tipo, o cara procurando um emprego, ele vai achar um emprego ali numa empreitada, e aí ele, pra trabalhar naquele emprego, ele precisa arrumar um lugar, ele vai num assentamento pra se localizar, pra ter comida e tudo mais. Então, o filme ele vai se iniciar muito nesse lugar mais material, onde essa lógica mais fantasiosa, ela se desprende um pouco. É claro que a encenação, a maneira como o próprio John Carpenter filma, que já é muito característico dele, já nos joga um pouquinho pra esse lugar menos realista. Mas ainda assim, a princípio, parece que as escolhas formais dele e as escolhas de tema dele, o assunto dele, vai na direção de responder a esse homem inserido sobre um contexto capitalista e ausência de emprego e tudo mais. E esse vai ser o caminho. Então é quase como um MacGuffin mesmo ali que ele constrói. Olha, essa aqui é a história do filme. Só que, de repente, aquele negócio que o MacGuffin faz, né? Enfim, é o dinheiro do Psicose, é a garrafa de urânio em interlude, né? Que não significam absolutamente nada, mas muda a história, faz com que o nosso personagem saia do seu lugar. Que nem você falou muito bem em entrevista com o presidente no Guerra Civil, do tema do nosso primeiro programa. Perfeito. Faz com que o nosso personagem saia do seu lugar pra ir pra um outro lugar completamente diferente. E aí vem a famosa narrativa das conspirações, né? E ele descobre ali na igreja um lugar meio conspiratório, começa a aparecer na televisão umas coisas diferentes, fazendo com que, inclusive, a gente acredite que ali está o problema do filme, né? Então o Carpenter inicia o filme fazendo com que nós tenhamos a crença de que ali está o problema.
nessa comunidade meio de conspiração global, de que alguém domina o mundo e tudo mais, e ele vai tentando descobrir o que significa aquele negócio. E é muito legal você pensar que aquele poderia muito fácil esse filme se desenvolver no sentido do protagonista viver a vida dele e no final ele cria uma curiosidade, chega na igreja e descobre uma conspiração e acontece alguma coisa e acaba. Só que esse é o primeiro ato do filme. Primeiro ato. Ele descobre a caixa de óculos e as coisas vão se desenrolando e a igreja já é fechada com, sei lá, 40 minutos de filme, já não tem mais igreja, não tem assentamento, não tem porra nenhuma porque o Estado chegou e fudeu tudo. Sim, sim. E é isso, a gente tem a crença de que a história tá ali, porque de fato ali foi o problema do filme se iniciou, né? Então o problema tá ali. Só que a gente descobre que, na verdade, aquilo ali é só o start para as coisas realmente acontecerem. Ali é um grupo revolucionário que começa a enxergar eles, né? Eles vivem, nós dormimos, né? Então, ali é só o ponto de partida para a história começar a acontecer de fato. E a partir desse momento, até mesmo a lógica formal do filme começa a se modificar. Sim. Né? É, que nem você falou, o filme vai ficando mais burlesco, mais carpenteriano mesmo, sabe? Tipo, parece um negócio bem duro no começo, a história de um trabalhador que tá sofrendo, tá fudido e tal. E ele encontra o óculos, só que aí mais coisas vão acontecendo. A própria luta com o amigo dele, que o Jack fala tão bem, tipo... É um negócio muito esquisito, do jeito que ele é arrastado, do jeito que eles... Parece que eles se negam, mas eles não conseguem evitar lutar. Porque tem essa questão do trabalhador, do trabalhador não, da pessoa que não consegue... Ela fica em dissonância cognitiva quando ela percebe que o sistema não tá contra ela, sabe? É muito foda isso, cara. Sim. E a questão dos alienígenas mesmo, que parece um negócio super, tipo... É esquisito no começo... Só que a forma como ele lida com isso, o protagonista, é pegar uma arma e fuzilar eles todos, sabe? Sim. Então o filme vai escalando, escalando, escalando e, tipo, em vez dele fazer um filme que tem uma crítica sutil aqui e ali, a crítica tá escancarada com 40 minutos e ele vai aprofundando no negócio até não poder mais. E ele vai aprofundando num lugar que é diferente, muito diferente do que o cinema contemporâneo faz, né, Matheus? Que é esse lugar, mais uma vez, ele inicia com realismo, né? Com essa lógica mais realista, ou pelo menos o assunto é mais realista. E aí, quando ele descobre a conspiração, ou a suposta conspiração, e ele vai na direção de tentar resolver o problema da conspiração, ele é jogado para um outro lugar. É muito do que acontece em muitos filmes que usam MacGuffin. É pegar, por exemplo, o Mistério de Silver Lake, né? Que também é aquele negócio, o personagem que tá na sua casa, começa a olhar a vizinhança, ele enxerga uma menina. Quando ele se aproxima da menina, a história já não é mais sobre a menina, é sobre uma conspiração da indústria cultura como um todo. Aquela menina era só o ponto de partida para a indústria cultura como inteiro, né? Sim. E ali no Carpenter é mais ou menos isso. Nós temos o nosso personagem sendo exposto às contradições do sistema capitalista, e aí ele entra em contato com esse mundo de conspirações, ou de supostas conspirações, pelo qual ele vai investigar, e ali seria supostamente o problema, mas quando ele vai descobrir ali, quando ele vai entrar para tentar descobrir alguma coisa, ali ele descobre em outro lugar. Ele vai para outro lugar. Em outro lugar que nos leva a sair do realismo e ir em direção à ficção científica. Sim, e é engraçado como, tipo, ele sempre tá numa corrida para sobreviver, porque quando ele descobre as coisas no assentamento, já chega o Estado e destrói tudo. E quando ele descobre a célula da revolução ali, escondida naquele porão do prédio, a cena seguinte, a mesma cena já é o Estado chegando e fudendo todo mundo mesmo e sobra só ele e o amigo, sabe? Sim. Então, tipo, é ele percebendo que tá tendo esse conflito e que ele já está perdendo há muito tempo, sabe? Sim. Tá lá atrás na corrida. Sim. E aí, quando ele sai dessa... que vai nessa direção da ficção científica, a gente começa a entrar nesse lugar. Saindo desse realismo, indo pra ficção científica, de que, porra, esses eles, que é essa estrutura de classes, né? Trabalhador contra o burguês, digamos assim. É claro que quando eles botam óculos, eles veem não só o burguês, mas aqueles que se aliam à burguesia também, de alguma forma, né? Então, os policiais estão como alienígenas também. E é interessante como eles colocam, de fato, o burguês, ou essa classe que domina, a classe opressora, como alienígenas. Pessoas que viviam em outro planeta e que vão dominando planeta a planeta até destruí-lo. Imperialistas, basicamente, né? Colonialistas, imperialistas, de fato, é onde eles entram nos lugares, dominam, destroem criativamente a natureza e vão para outro lugar. E nesse outro lugar, dominam esse lugar também. Explora todos os recursos, acaba com a porra toda e vai pro próximo lugar e assim segue. Inclusive, a partir da ideologia, né? Que é a grande questão do óculos. Você bota obedeça, case e reproduza. Sim. E aí as pessoas comuns, digamos assim, os trabalhadores, passam a enxergar naquela ideologia vigente, hegemônica, crendo, inclusive, na possibilidade de tornar-se um, né? Essa é o grande, acho que é a grande chave do filme, que é parte de uma compreensão muito
muito material do Carpenter da realidade, né? Dessa compreensão de que muitos desses trabalhadores acabam caindo por conta da ideologia vigente na crença de que em algum momento será possível tornar-se daqueles que dominam, opressores. Que nem o cara que começa a guiar eles lá pelo laboratório, que eles chegam falando, poxa, mas sempre foi assim o mundo, você pode ganhar dinheiro. Tipo, ele tenta seduzir eles, mesmo quando ele já sabe que os caras estão lá pra fuder tudo, ele tenta seduzir eles, tipo... Você sabe que aquele cara tem que morrer, mas ele também não é a pior pessoa do mundo, sabe? Sim. Ele também é um produto daquele sistema que tá fazendo isso com ele. É muito foda. A própria mulher, sabe? Sim. Que trai o John Nada no final. Ela é uma vilã, mas ela também é uma personagem com camadas, porque ela poderia aparecer só pra sacanear ele, mas não, teve algum momento que ela chegou pra ajudar a revolução, sabe? E uma coisa que eu gosto muito no filme é como o Carpenter é sarcástico nesse filme. Sim. Na cena que eles estão fugindo, quando tem a invasão na base, tem um momento que o John Nada tá só, tipo, atirando pra todo lado e matando 500 policiais. E é uma imagem forte, porque os Estados Unidos tem essa relação com a polícia, ordem e poder, etc. Ordem e progresso. E ele tá lá fuzilando uma porrada de policial, e aí só tem um plano que o Carpenter bota assim, que tá em preto e branco, que você vê que o policial é um alienígena, sabe? Tipo, sim, olha, nós estamos matando policiais, estamos matando alienígenas infiltrados. É um sarcasmo do caralho ele fazer isso. É muito foda, cara. Não, e até momentos que você bota o óculos e tem alguns policiais que não são, né? É o primeiro policial que ele encontra que não é e que ele poupa o cara por isso, sabe? É muito legal essa cena. Que é a lógica de que o policial também é um trabalhador, sim, nessa sociedade, que também exatamente, tá inserido sobre essa guerra de classes. E é incrível que, às vezes, com um plano, ele consegue dar o tom de cinza que aquela cena precisa. Sim. E sempre mostrando como não é uma questão moral. Não é uma questão moral. Que é a mesma coisa que o Chabrol fez perfeitamente no Mulheres Diabólicas, que é um dos meus filmes de luta de classe favoritos, assim. Vejam Mulheres Diabólicas. Se vocês gostaram de Parasita, assistam Mulheres Diabólicas, porque, assim... Parasita feito por um cineasta, gente. Olha só, isso é o Matheus Fiore dizendo. Mas é bem melhor do que Parasita. Eu não tô falando que Parasita é ruim, isso aqui é um elogio pra... Não, também não acho ruim não, mas eu acho que ele cai nessa questão moral, assim... no final. Principalmente ali pra terceira parte. Me pega muito negativamente. Parasita é um filme que vai desfilando por gêneros, e aí quando chega no final e ele cai no melodrama, e quando ele cai no melodrama, ele abandona um pouco da lógica que ele vinha construindo e cai na lógica moral. Eu acho que ele sabota, não intencionalmente, mas ele acaba sabotando a análise de luta de classe que ele tava fazendo, sabe? Eu não acho que o filme é uma merda por isso, mas eu acho que ele acaba sendo um filme que... Eu acho que isso reflete no fato dele ter sido tão bem aceito também, porque é um filme que também agrada neoliberal, agrada a direita, justamente porque ele transforma numa causa moral. Assim, mas também a gente tem que ir com calma, porque assim, a galera da direita, eu não sei se você viu o vídeo do Mamãe Falei falando sobre Parasita. Graças a Deus eu não vi. Puta que pariu, o que foi aquilo? Não, ele falou que o filme é maravilhoso, mas que o filme é sobre... todo o problema com a família é porque o pai não fez um planejamento familiar. Esse que é o problema. Tá ligado? O pai não viu os vídeos do Primo Rico? É isso que deu, porra. Deu problema. É isso que dá. Não viu o vídeo do Primo Rico e olha no que deu. É o título do vídeo, inclusive. É esse papo. Mas, assim, porque assim, a galera da direita faz um esforço absurdo pra enxergar qualquer coisa em qualquer lugar, né? A capacidade interpretativa, assim, de cair no campo da ideia, enxergar a ideia na prática. É aquele negócio de enfiar um negócio desse tamanho no lugar desse tamanho, né? É o que eles tentam fazer. Só que não dá. Não tem como. Sabe, você enxergar, tipo... enxergar que o pai não fez o planejamento familiar, por isso que é um problema e tudo... Sabe? Mas, enfim... o Eles Vivem, ele vai muito nesse lugar de luta de classes, onde ele vai criar essa dicotomia, de fato, dessa luta, dessa guerra de classes que se instaura ali, que se coloca tanto no tema, como a gente bem discutiu, como na forma, de fato, né? Como esses dois mundos se colocam em conflitos desde o início, né? Desde esse momento inicial, que a gente discutiu essa materialidade que ele se constrói ali no início, e que faz a gente crer que vai naquela direção, mas de repente, quando ele vê o mundo de conspiração, ele já começa a nos jogar para uma outra coisa que tá para além daquela igreja, que já tá num lugar que tá extraplanetário, inclusive, né? Dessa classe que vai colonizando cada lugar e consumindo cada um desses lugares até o fim e fazendo crer, de fato, à população que é possível tornar-se um deles. E como isso se manifesta no tema, na forma, sobretudo, né?
E eu gosto muito, tipo, a gente falou na outra semana sobre como é impossível você imaginar, se esse filme fosse lançado hoje, como seria? Seria outro filme. E esse é um filme que eu acho que é legal a gente olhar ele pro contexto dos anos 80, sabe? Tipo, é o auge do cinema do One Army Man, é o exército de um homem só, ainda pegando toda a herança do Rambo, que é um filmaço. Sim, as E- dores do mundo transformam-se na dor do personagem. Exatamente. E aí você vê o cara que faz o John Nada, esqueci o nome do ator, mas tipo, pô, é um louro bombado, grande pra caralho, muito forte. Ele era um lutador de telecat, se eu não me Ah, é? engano. Puta merda. Faz muito sentido. É isso. A E- luta ali dos dois é isso. É. E, tipo, você consegue imaginar muito fácil, tipo, esse é um personagem que poderia ser um herói de ação, só que ele teve curiosidade de ir pra outro caminho, sabe? Sim. É só isso. Poderia ser muito fácil um derivado de Rambo aquilo aí no começo, dele sendo rejeitado por todo mundo até ele ficar puto e foda-se Sim. e se vingar. Mas ele descobre a questão social e econômica que tá permeando tudo aquilo, sabe? Sim. E é muito foda, porque não tem um grande filme de One Army Man que tenha uma pegada política que chegue nem perto dessa, sabe? Sim. Com viés de esquerda, pelo menos. Não tem nem de longe. Talvez só o Carpenter mesmo faz um filme desse. Pois Que é. é o próprio Escape from... Escape from New York, New Escape from York. LA. O próprio Enigma de Outro Mundo também É. puxa pra essa pegada. Então, assim, o próprio Carpenter ele vai fazer esse tipo de filme que puxa pra uma lógica à esquerda, mas que vai na direção desse One Arm Man. Mas O Lucas e o Gustavo falaram ali, é o Roddy Piper, o nome do cara. o ator, né? Valeu, boa. galera. E eu acho que, assim, é interessante partir pra esse lugar, porque, assim, o burlesco do filme, até a escolha de um ator que é lutador de telecat e tudo Uhum. mais, vai nessa direção de que temos um tema que é sério, mas que a gente pode tratar esse tema de maneira fantasiosa e burlesca ao mesmo tempo. Então, Uhum. até a maneira como ele pega nas armas pra atirar nos outros é uma coisa completamente, assim, não dá pra gente conceber esse tipo de forma Uhum. no cinema contemporâneo, que é esse cinema de um realismo estéreo, Sim. de um realismo que tudo tem que ser verossímil. Tipo, a cena que ele entra no banco, ele bota os óculos escuros e fala: Eu estou aqui para mascar chiclete, chutar bundas, estou sem chiclete. Pois Tipo, é. nunca existiria isso hoje. O cara ia entrar, aí ia ter um voice-over dele refletindo sobre a vida dele, os problemas dele, etc. Cara, ele é o cara entrando como um herói de ação, fuzilando gente que ele nem conhece. Quando a polícia chega pra invadir o ambiente lá onde os guerrilheiros estão reunidos e tudo Aham. mais, e aí o John Nada e o amigo dele vão fugindo, a polícia vem atrás deles, ele tá atirando, de vez de estar atirando pra frente, ele tá atirando meio assim, Ele pra tá, tipo, cima. peito aberto, atirando pra todos os lados e foda-se. Sabe? E aí os malucos cai do nada. Aham. E é isso, é esse burlesco, essa permissão pra uma suspensão de descrença, de Uhum. fato, que o espectador tinha. E nunca causa uma estranheza. Não causa. Porque o filme banca tudo que ele faz. Talvez cause pra quem não tá acostumado mais com esse tipo É. de filme, né? Uhum. E muito por isso, talvez, alguns desses diretores da década de 80 já não tenham mais a força que tinham, no sentido de continuar fazendo filmes Uhum. hoje em dia, né? A gente chegou até a falar em alguns dos encontros do Brian De Palma, e até o próprio John Carpenter, que, enfim, diminuiu bastante o número de filmes que vêm sendo realizados, que muito provavelmente vem dessa estranheza que o cinema contemporâneo realizou e construiu muito. Eu diria, eu gosto de dizer isso, que talvez não seja o culpado, mas talvez um dos culpados, que é o Nolan, né? A partir da trilogia Batman. Eu acho que tem um pouco ali também da herança do sucesso da trilogia Bourne. Sim. Mas o Nolan, de fato, solidificou a parada solidificou. desse realismo. Uhum. E assim, apesar de eu não gostar, eu não tô nem questionando se é bom ou se é ruim os filmes da trilogia Batman, não é essa a questão. Mas que ele iniciou uma certa tendência ali, desse realismo estéreo pra além da fantasia, porque continua sendo um filme de super-herói. Uhum. Mas ele adota a lógica da fantasia, ele adota a lógica de um realismo, de uma verossimilhança que tem que estar próxima com a realidade e tudo mais. E toda essa lógica meio maneirista do cinema dos anos 80 se perde nisso tudo, né? Não faz mais sentido o cara que segura a arma de qualquer jeito passar atirando pro vento, sabe? Uhum. E atingir alguém por acaso. Hoje é inviável você fazer um filme de ação que o ator não tem um treinamento de como sacar e atirar a arma, Sim, sabe? sim. Porra. Talvez o mais próximo, assim, teve treinamento, obviamente, mas o mais próximo de chegar nessa lógica mais maneirista foi o próprio John Wick, né?
É verdade. Teve muito ensaio e tudo mais. Mas é filmado como se fosse um balé, muitas vezes. Como se fosse um balé. E mais do que isso, né? A gente pensar que muitas das cenas, assim, a parada tá rolando e a galera como se nada estivesse acontecendo. E tem até uma lógica de videogame que os personagens atacam em turno. Tipo, ele tá enfrentando 5 caras, só que um ataca de cada vez. E muitas vezes o filme esconde isso, porque o personagem sai do quadro e você não tá vendo ele, você esquece. Sim. Só que no John Wick, muitas vezes ele tá enfrentando 5 caras e os outros 4 estão olhando, esperando um dar o golpe pro outro dar, sabe? Então é um negócio tão sincronizado. Sim. E ele não esconde isso. É muito bonito isso no John Wick. É muito bonito. E teve gente que se estranhou com isso. A cena, acho que é John Wick 2, que ele está no metrô, o cara lá em cima e ele embaixo, ele dando tirinho aqui, o outro tirinho aqui, e as pessoas andando no metrô tranquilamente, como se nada tivesse acontecendo. E as pessoas caem muito nessa lógica. Mas as pessoas não perceberam. Sim. Não, porra, eu lembro quando eu fui ver o 4, que eu fui até na cabine, que é no quadro que eles introduzem o terno à prova de balas, né? Sim. Aí a primeira cena é que ele levanta o terno assim e não recebe o tiro. Eu ouvi um cara no cinema falar, porra, terno à prova de bala é sacanagem. Eu, porra, meu amigo, o cara já matou umas 500 pessoas em 3 filmes, o cara sobreviveu a 500 coisas que não era pra sobreviver. O terno à prova de balas que vai te pegar, puta que pariu. É o tal do One Arm Man, né? Porra. O cara mata as pessoas com lápis, tá ligado? Porra, gente, com livro. No terceiro ele mata com livro, porra. E tu tá implicando com, porra, sabe? Só que o John Wick, ele puxa muito pra essa lógica. É um filme muito ensaiado, é um filme que faz esse ensaio todo, mas que usa do ensaio pra sair de uma lógica da verossimilhança com a realidade, né? Uhum. Até mesmo a própria fotografia, né? Esse negócio meio neon, que é uma coisa bastante contemporânea também, mas ele usa disso pra ir pra um lugar fantasioso. Tá até meio saturado, eu diria, mas o John Wick consegue usar isso de uma forma que potencializa muito, sabe? Sim. A narrativa como um todo. Mas eu acho até engraçado, tipo, o John Wick é uma exceção, porque os filmes fantasiosos hoje, as pessoas têm cada vez mais rejeição. É curioso isso, né? Sim. Teve um processo de construção de gosto aí, que, tipo, você tem 3 ou 4 variações de uma forma de você construir uma narrativa, e é aquilo ali. Se não for aquilo ali, as pessoas vão negar. Sim. Mas eu acho que até o próprio John Wick a galera tem uma rejeição. Foi um filme com sucesso comercial, digamos assim, mas existe uma rejeição. Por exemplo, eu falo pra galera que John Wick é um dos meus filmes favoritos do século. E eu acho que John Wick é aquele negócio que vai subindo. É o primeiro, segundo, terceiro, quarto, ele vai ficando cada vez melhor. E é um dos meus favoritos. Só que as pessoas, quando eu falo isso, as pessoas, pô, sério? John Wick? É um filme que não se leva tanto a sério pra você achar um dos melhores. Só que é essa parada. As pessoas, elas creem, pô, é bom, gostei. Adrenalina, o filme leva pra esse lugar que um cinema de ação costuma levar as pessoas. Só que ele é tão burlesco, leva tanto pra esse lugar da fantasia que parece que, justamente pelo modus operandi do cinema contemporâneo, que ele faz o oposto do que é certo pras pessoas. Eu gostei, mas eu gostei não a ponto de dizer que que dá pra ser favorito. Entra naquilo um pouco de vergonha, né? Sim. Às vezes as pessoas gostam do John Wick como guilty pleasure. Sim. Porque não dá pra ser favorito um filme como esse. Porque é só um filme meio que massificado, mas ao mesmo tempo um filme que foge da lógica do realismo. Então, não dá pra botar esse filme como um dos melhores. E dá. Eu lembro que uma colega nossa, a Fabi Lima, ela botou o John Wick entre os filmes favoritos dela do ano passado. E tinha uma galera falando, porra, John Wick, mas não é tão bom assim, é só um filme bobo de ação. Pô, gente, eu realmente gostei do John Wick 4. E, porra, tá tudo bem, é um filme bom pra caralho, porra. E vai muito, até pro Eles Vivem, isso vale muito também. As pessoas confundem simplicidade com superficialidade. Sim. São valores que não são, são valores que podem ser dicotômicos. Essa que é a parada. Com certeza. Eu vou fazer uma afirmação polêmica aqui, mas eu acho que o Christopher Nolan nunca fez um filme complexo na vida dele. Eu acho o contrário. Eu acho que ele fez um filme complexo, mas não profundo. É profundo isso, perdão. Ele nunca fez um filme profundo na vida dele. Os filmes dele são complexos. São complexos. Mas daí é ser profundo. Mas é sempre um gimmick pra tornar o filme confuso, um quebra-cabeça e tal, mas de profundidade mesmo. Sim. É isso. É essa parada. O John Wick é um filme que é simples, é um cara que o cachorro morreu, ele tá indo matar geral. Roubaram o carro dele e ele tá indo matar geral. Mas através da simplicidade das ações, do melodrama pré-estabelecido ali, a gente entra na empatia com o personagem até o fim. É legal como vai simplificando. O terceiro, tipo, agora ele tá matando porque querem matar ele. Ponto. E no quarto é mais gente pra matar. Isso. Não tem uma justificativa complexa, mas é profundo o suficiente pra que a gente
emocionalmente se envolva com o personagem. Sim, O exatamente. que o Nolan não consegue fazer. Não consegue. Ele não faz consegue. uma complexificação dos seus personagens a ponto de não conseguir aprofundar dramaticamente seus personagens. Que é o Uhum. grande problema do Nolan. O Nolan é um diretor tecnicamente habilidoso? Podemos dizer que sim. Mas ele não consegue usar a sua habilidade técnica para dramatizar os seus personagens. E é engraçado que o cara tem como, sei lá, eu imagino que as maiores referências dele sejam o Michael Mann e o Kubrick. Sim. Caralho, que são dois mestres da dramatização. Os personagens desses dois diretores são maravilhosos, cara. Mesmo com poucos diálogos, ele consegue fazer coisas muito profundas com os Sim. personagens, sabe? E o Eles Vivem é um filme que eu acho que é simples, muito nesse lugar. Uhum. É isso, é um personagem inserido sob o contexto de luta de classes. Ele era um cara que não tinha emprego, que arrumou um emprego precarizado, que se instalou num assentamento, a polícia tirou geral dali, ele achou uma conspiração e vambora. É isso. E é isso. E E a ele, gente vai ele se vai envolvendo. seguindo sem um plano. Ele Sem só vai plano. vendo o que dá pra fazer. Sim, é o próximo passo a gente vê. Tá ligado? Exatamente. E a partir dessa simplificação, a gente vai aprofundando essa relação do personagem com o mundo e do personagem com a gente. Uhum. E esse que é o grande barato do filme, né? É ser simples, mas conseguir, através da simplicidade, atingir emoções profundas.